Olá, estamos de volta com o programa Jornal Ponto de Vista na TV Interior. E dentro das comemorações de final de ano, apresentamos agora uma entrevista com a jornalista, escritora, vamos dizer assim, historiadora, Rosa Maria Werneck Rossi de Carvalho, que fez o lançamento do álbum Fazendas de Cantagalo e lançou também os livros escritos pelo seu marido, o jornalista Sebastião de Carvalho, falecido recentemente, que é O Tesouro de Cantagalo, A Odisseia de Mão de Luva e Amargura e Gênio, contando sobre Euclides da Cunha. Esses três livros, de autoria de Sebastião de Carvalho, e o álbum em parceria com a Rosa. Espero que vocês gostem, de conhecer um pouco tanto da Rosa de Carvalho quanto do Sebastião de Carvalho. Olá, estamos de volta com o nosso programa Jornal Ponto de Vista na TV Interior. Hoje a gente está conversando com a Rosa Maria Werneck Rossi de Carvalho, que nos presenteou no dia 28 de novembro com o lançamento de vários livros de autoria dela e também do marido em memória, Sebastião de Carvalho. Rosa, muito obrigado por estar aqui recebendo a gente em pleno dia chuvoso e a gente um pouco precavido em função da pandemia, mas como a gente está se prevenindo, tomara que esteja tudo certinho, vamos conversar aqui sem a máscara mesmo. Mas, Rosa, muito obrigado por estar nos recebendo aqui. Eu é que agradeço, Zé Ricardo, por essa honra, de estar recebendo você nessa entrevista e divulgando. Para mim, a coisa mais importante são as obras do meu marido, porque ele se foi há 6 meses e deixou comigo a missão de divulgá-las. E eu, graças a Deus, a ajuda de Deus e a dele também, eu consegui, em 6 meses, editar essas obras todas. E aquele negócio, não é só um livro, são 4 livros. Um é reedição, os outros 3, O Tesouro de Cantagalo. A segunda edição. E a primeira edição foi em 91. Foi patrocinado pelo governo Geraldo Pires Guimarães, que acolheu ao nosso projeto do CPEC e estava incluso o livro Tesouro de Cantagalo e a videodocumentário das Fazendas de Cantagalo, o primeiro que aconteceu. Fizemos uma literatura especializada sobre as fazendas e os módulos educativos para que as professoras ensinassem às crianças a história das fazendas de Cantagalo. Foi aí que surgiu o álbum, porque ao fazermos essa pesquisa, tiramos muitas fotos, fizemos entrevistas, aí surgiu a história, aí Sebastião falou para mim, por que nós não vamos fazer o álbum? Mas naquela época, nós já estávamos com um projeto todo vendido para a prefeitura, seria impossível que eles pudessem ceder mais isso. Mas aí tinha um comerciante, que Deus o tenha, já faleceu, que se propôs a patrocinar o álbum. Aí nós nos animamos, os fazendeiros, cada um, por exemplo, eu quero 2 páginas, eu quero 3 páginas, aí eles davam tanto por quê? Naquela época, as fotos eram reveladas, não era como agora. Então, isso custava dinheiro. Então, para nos ajudar, alguns fazendeiros, eu vou ficar com 2 páginas, tanto. Quando chegou no final, ele caiu fora. Não quis. Sabe, ele caiu fora de uma maneira assim, por exemplo, não recebia gente, hoje eu não estou, amanhã eu não estou, para bom entendedor. Estava saindo fora do projeto. Fora do projeto, ficou para mais tarde. Aí Sebastião até editou um jornal, o Cantagalo Novo, em papel, e ele começou a colocar em cada
número. Ele falava sobre uma fazenda. Foi a maneira que ele achou na hora para aproveitar e que não deixasse os fazendeiros assim tão naquela expectativa. Dizer o quê? Guardamos. Dinheiro para fazer sozinho, nós não tínhamos. E nós não conhecíamos essas editoras que nós agora conhecemos, que fazem poucos exemplares. Aquelas outras só faziam de 2.000, 3.000, 1.500. No mínimo 500 ficava caríssimo. E agora, depois que ele faleceu, eu já tinha feito em vida, ele sempre falava, quando eu morrer, filha, você não me dê nada meu para ninguém. É seu, você que vai cuidar. Essa parte assim de documentos. Nada escritos, você vai dar. Livros, obras, nada. Porque nós temos outras obras que ele escreveu em outro estilo. Ele falou, nada é seu. Porque se você for dar para meus filhos ou para quem quer que seja, eles não vão dar a importância que é devida a eles. Mesmo porque você também participou da elaboração desse... Não, eu falei, fica tranquilo, você não vai antes de mim, não, se Deus quiser, vamos dois juntos, sempre falava isso. Mas eu tomo conta. Aí, quando ele faleceu, foi na época muito grande da Covid, né? Ele não morreu de Covid. Conclusão, ele não teve direito a velório, não teve nada. Mas eu fiquei perto do caixão dele, ele foi cremado, já tínhamos feito tudo isso. Para cremação mesmo, eu também já fiz. Aí deixaram ficar 20 minutos perto da urna dele. Aí eu prometi a ele. Falei, você vai agora, mas eu te prometo que o seu nome não vai ficar esquecido. Eu vou publicar, não sei como, todas as suas obras e vou fazê-las ficar bem conhecidas. Foi a minha promessa que eu fiz. Foi a maneira que eu consegui passar pelo meu luto. Eu me dediquei ao trabalho desse. Aí veio um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali. Aí o Celso Frausch Rosa faz uma vaquinha virtual para o álbum. Fizemos. Ele fez. Falou quando estava quase pronto de fazer. Agora você toca para frente. Aí eu fiz a Ana Blue, que até faz parte da... Ela me ajudou a tirar porque o álbum estava todo dentro do HD, mas eu precisava compactar e organizar. E isso eu sabia como fazer, porque eu era a coautora dele e participei de tudo, desde o primeiro dia. Consegui um empréstimo e quitei o álbum. Então, esse dinheiro que eu vou arrecadar do álbum é para eu quitar o lugar do coisa. Mas se eu estiver vendo que vai precisar de mais, eu vou começar a guardar e vou partir para a segunda edição, se Deus quiser. Que pelo que a gente está percebendo, graças a Deus, ele está indo muito bem. Eu estou ouvindo mensagens pelo Face, como é que eu consigo adquirir, Então, está indo muito bem, graças a Deus. Tenho certeza que ele lá de cima vai estar feliz da vida, porque era o sonho dele, era esse álbum. Um trabalho muito árduo. Foi sim. Nós morávamos em Niterói. Ele era sociólogo do INSS e às sextas-feiras ele trabalhava só na parte da manhã. Eu ficava em casa, arrumava tudo. Quando ele chegava para almoçar, nós almoçávamos e saímos para Cantagalo. Chegávamos no Cantagalo, umas 4h30, 5h, nos planejávamos para o dia seguinte. Amanhã nós vamos fazer que distrito? Distrito tal. Quais fazendas que a gente tem? A gente indagava ali a Kate, tal. Aí nós saímos, nós preparávamos em Niterói, ele fez uma ficha de perguntas já no computador. Eu prendia na minha prancheta, uma folha em branco. Eu saía de Cantagalo, olhava o velocímetro, tanto. Daqui a 1 quilômetro, até hoje eu sei, 1 quilômetro à direita tem o Gavião. Mais a 3 quilômetros a entrada para 2 Barras. 4 quilômetros é aldeia. E dali nós íamos. Aí eu ia fazendo. Hoje você me pergunta de quantos quilômetros de Cantagalo a Boa Sorte, eu falo 25 quilômetros. É porque eu ia fazendo o mapinha. E nesse interim, porque Sebastião já tinha descoberto, em 59,
a Gruta da Pedra Santa. Aí, quando foi em 90, no final de 90, ele levou a TV lá porque soube que estavam acabando com a gruta, porque ela no terreno da Mauá. Ela sofreu muita pressão com isso. Sebastião levou a TV Serra Mar, porque nós tínhamos um amigo que trabalhava na Serra Mar. Ele levou a Serra Mar e Geraldo foi, tombou. Ele foi. Geraldo, a esposa, o secretariado todo, nós. Fomos lá no Gruta da Pedra Santa. Temos até fotos. Aí fizemos o nosso trabalhinho de fazenda, paramos em Boa Sorte. Aquele dia nós estamos fazendo Boa Sorte. Paramos em Boa Sorte e paramos num barzinho para tomar um refrigerante. Aí no barzinho do seu Mário da Serra. Ele era conhecido como Mário da Serra. Aí Sebastião conversando muito, nós com a camisa do CPEC. Aí ele falou assim, ele perguntou assim, falou que a gente também gostava de gruta. Aí ele falou, sabe que eu tenho uma gruta na minha fazenda? Aí Sebastião, como? Aonde é a sua fazenda? É na estrada quem vai para Itaocara, mas é aqui, dentro de Boa Sorte. Aí Sebastião falou assim, e o senhor deixaria a gente ir lá? Claro, mas só que tem uma coisa, as pessoas aqui têm medo, porque dizem que quem vai lá não volta. Aí Sebastião, pronto. Aí pronto. Nós vamos. Aí eu falei, filho, eu disse que vai lá e não volta. Vamos. E vamos voltar. E no dia seguinte, o senhor deixa a gente ir? Deixo. Eu até arranjo o filho do campeiro para ir acompanhando vocês, porque é uma picada de boi. Não é estrada de que vai de carro, tem que ir a pé. Aí você vai dizer, não tem problema isso pra gente não, né, filho? Eu falei, não. Aí fomos para Cantagalo, compramos capacete, compramos lanternas, corda, aquele metro, enfim, nos equipamos e fomos. Saímos de Boa Sorte, mais ou menos 1 hora, com um garotinho. Subindo, 1h30 de subida, na picada de boi. Mas é bonito o lugar, né? Aí, quando chegamos na porta da gruta, o menino falou, aqui eu não volto, aqui eu não fico. Aqui eu fico. Daqui eu não passo. Não volto. Vamos, Edson é o nome dele. Vamos, Edson, vamos com a gente. Não. Aí, quem entra não volta. Eu falei, mas a gente vai entrar e vai voltar, você vai ver. E entramos. Aí tiramos essa foto, ó. Essa foto foi tirada lá. Os dois, ó, com a camisa do CPEC, os dois trabalhando na gruta. E em que ano foi isso daqui? Foi 4 de agosto de 1991. Aí lá nós demos o nome a ela, nós mapeamos a gruta toda, 220 metros de profundidade, cada salão maravilhoso, pode ser ver por esse aqui. Fomos dando nome, aí tinha um que parecia sorvete, tinha outro que era igual uma troma de elefante, tinha o trono, que até tem uma foto de Sebastião sentada no trono, mas tinham vários, nós fomos nomeando, dando nome, medindo, fizemos uma medição precisa e levamos para casa para fazer o mapa da gruta. Nós voltamos. Nós chegamos em Boa Sorte, estava assim, 5h30, 6 horas, já estava começando a escurecer. A porta do bar do senhor Mário estava assim, ó. Aí eu falei, gente, o que está acontecendo aí? Alguém está vendo jogo, alguma coisa assim, né? Não, estão esperando. Eles voltaram! Eles estão vivos! E todo mundo perguntando, eles estavam esperando a gente, pensando que nós não íamos voltar. E aí o seu Mário disse, olha, se a prefeitura quiser, eu faço um acordo com eles para eles explorarem turisticamente a gruta. A gruta é linda. Você andava em pé na gruta. Só que o Geraldo gostou, levamos o Celcinho, que era o secretário de Cultura, de Turismo. Ele foi lá com a esposa, mais não sei quem, comigo, com a gente, num domingo, passamos a manhã toda lá, adorou. Só que mudou o prefeito, acabou a política. Quem sabe agora com o Matheus, né, nosso amigo, como vereador, porque ele consiga algum projeto. Prefeito. Mas ele já faleceu, o seu Mário. Quando foi numa eleição que o Guga correu junto com
com o Geraldo, e Geraldo perdeu só por 28 votos, nós fomos à casa do seu Mário. Os filhos nos receberam, sabia da gente, tudo. E disse que se Geraldo ganhasse, Geraldo ia mexer na gruta. Geraldo perdeu por 28 votos. A gruta está lá. Tá certo, é uma pena, né? Porque ela é uma exploração linda para a região. E coisa inédita, não existe. Nós fizemos o planejamento, fizemos quiosque, desenhamos quiosque, fizemos uma planta de como poderia aproveitar, entendeu? A prefeitura passaria um trator naquela picada, faria um caminho bacana para as pessoas passearem, né? Ia subir, mas ia subir por um caminho bacana com corrimão, com tudo que tinha direito. Mas de repente é uma coisa que pode ser que esteja aí adormecida e quem sabe, assim como então, esse... Nós temos esse nome da gruta de Gruta do Novo Tempo, porque nós achávamos que seria um novo tempo para Cantagalo. E é tudo aí que está, né? É questão... tempo de realizações, novo tempo na parte cultural, na parte turística. Nós tínhamos esse grande entusiasmo. Sebastião, ele só foi nascer no Rio, porque a avó dele morava no Rio e minha sogra foi tê-lo lá em Ipanema. Mas ele nasceu e voltou. O pai dele tinha jornal lá, a vida deles era lá. Ele só saiu de lá em 64 ou 65. Então, ele dizia, eu sou garoto de Ipanema. Eu falei, você é garoto de Cantagalo. Ele dizia, eu nasci em Ipanema. Mas aí ele brincava muito, mas ele ganhou o título de cidadão cantagalense junto com meu sogro, porque meu sogro era de Bom Jardim. Casou com a cantagalense e foi morar em Cantagalo, porque minha sogra era cantagalense. Ele era o jornalista de Cantagalo. Ele fazia de tudo. Ele tinha a redação... O seu Antônio. Ele tinha uma gráfica, uma tipografia, ele imprimia os jornais. Sebastião dizia que era naqueles tipozinhos, né? Sebastião, com 13 anos, foi trabalhar com o pai no jornal. Ele montou um serviço de alto-falante em Cantagalo inédito. As pessoas iam lá e oferecer música para as pessoas. Aquilo era um sucesso. As pessoas mais antigas lembram muito bem disso. Além disso, ele tocava na banda. Ele era músico da banda 15 de novembro. Tocava saxofone. Ele fazia de tudo um pouco. Mas ele era conhecido como Antônio Carvalho, jornalista de Cantagalo. Ele fez o Cantagalo, o novo Cantagalo Novo, desde 1936. Depois mudou até 65. Bom, mas vamos voltar aqui aos livros. Bom, então esse, né, O Tesouro de Cantagalo, é a única que é reedição. A segunda edição. A segunda edição. Daí, e agora, né? Aí além do álbum... Ele escreveu... Quer dizer, o álbum já estava junto ali, guardadinho. Aí ele resolveu fazer a Odisseia de Mão de Luva. Ele fez um aprimoramento porque descobriu que como ele chamava, o Luva, uma intimidade que ele tinha, que o Luva morava em Ouro Branco, veio de Ouro Branco para Cantagalo, e ele se inspirou num padre jesuíta lá em Ouro Branco, que já defendia não mandar essa quantia enorme, né, para Portugal. O Luva captou isso e veio. Soube que aqui, para essas terras, teria bastante ouro, e tinha, né? E ele veio para cá, desbravando os sertões do Macacu. Isso tudo aqui, até, se eu não me engano, Trajano, né? Tudo isso era Cantagalo. É que fazia divisa, tanto com Cachoeira de Macacu, até Campos. Ele passava por aqui, por caminho Porto de Estrela, para poder passar com ouro. Nós descobrimos, depois que nós viemos morar em Friburgo, agora, pouco tempo não, alguns anos, que no Cônego tinha uma fazenda. Nós conhecemos essa fazenda. E Sebastião descobre, acho que por lá ele passava para sair na serra. A fazenda do Cônego. E nós descobrimos até a casa antiga, que eu acho que ele botou aqui. Era uma casa... Aqui, ó. Vê se não é. Eu sou a negação. Fazenda do Cônego.
Essa casa fica na Praça do Cônego. Hum. Era o caminho do Luva. Não. Do Luva. É bem íntimo, Bem né? íntimo da gente. O Mão de Luva ficou assim, muito íntimo da gente. E tem um fazendeiro que já faleceu na Fazenda Boa Sorte, lá em Boa Sorte, do seu José Maria, doutor José Maria. Com 89 anos, o homem era história em pessoa. Se você entrevistasse ele, você ia ficar dias lá. Aí ele era uma pessoa maravilhosa. E ele, quando via Sebastião, ele dizia, ô Mandeluva. Ô Mandeluva. Ele chamava Sebastião de Mandeluva. Quando foi o lançamento da primeira edição, ele foi. Foi de Boa Sorte, foi lá. 89 anos ele clinicava, lá em Boa Sorte. Ele era a história em pessoa. Ele tinha todos os artefatos dos escravos. Um dia, Sebastião prendeu ele pelas pernas. Ele falou, me prenda. Era assim. Aí ele pegou aquela tábua comprida, né? Enfiou as pernas. Agora prende aqui. É aqui, ó. Porque a fazenda dele tinha muita coisa. Tinha a cama do barão, entendeu? Então ele contava que o barão de São Clemente deu as terras de Santa Teresa, que era do irmão dele naquela época, agora já não é mais, do seu Sebastião, as terras dele, se eu não me engano, até de bem posta, ele deu em pagamento, porque ele não tinha dinheiro, São Clemente não tinha dinheiro, então ele pagou a ele em terras. Aí ele fez a Fazenda Santa Teresa, foi aonde que o doutor Zé Maria nasceu, e depois a Boa Sorte, aonde ficou para o doutor Zé Maria. E é onde é da esposa dele. Está velhinha. E essas fazendas todas estão aqui, aí. né? Estão aí. Bem contadinhas. Agora vamos aqui, o terceiro livro. Esse aqui, ele escreveu realmente quando nós... Amargura. Ingênio Ele ganhou um livro enorme, que eu tenho guardado aí, tudo sobre Euclides. Até dei uma xerox que ele fez, eu dei para o Rick. Ele ficou apaixonado por aquilo que eu dei a ele. Ele ganhou esse livro em 2009. Aí ele falou, eu vou escrever um livro sobre Euclides. Ele não podia ficar parado. Ele não podia ficar parado. Ele tinha que escrever. O negócio dele era escrever. Aí foi e escreveu. Só que ele falou assim, eu não vou fazer um livro para Euclides aquilo certinho. Eu quero botar uma coisa diferente. Aí eu falei, o que você vai pôr diferente? Aí ele disse assim, eu vou fazer assim, tipo de perguntas assim. Se Euclides tivesse convivido com Mão de Luva, como seria? Entendeu? Sobre ecologia. Se Euclides... Como Euclides agiria sobre a parte... por exemplo, da ecologia em Cantagalo. Ele fez alguns tópicos nesse sentido. E colocando como se ele estivesse vivendo ali. Como seria Euclides vivendo nessa época? Como seria Euclides vivendo nessa situação? Mas contou também a história de Euclides. Sim. Mas ele fez algumas coisinhas nesse sentido. Aí ele fez e guardou. Como esse aqui, ele pediu ao confrade, né, um amigo dele lá da academia, o Ordley, para fazer o prefácio. Esse aqui não. Ele fez e guardou. Aí depois que eu já tinha mandado fazer esse, mandado fazer aquele, mandado fazer esse, eu fui mexer na prateleira, porque aquela prateleira de vez em quando eu mexo, achei ele prontinho, ele copiou, ele colocou no computador, sim, mas ele passou para o papel, tudo, capa, como ele queria, tudo. Aguarde um minutinho só que a gente já volta com mais um pouco desse bate-papo com a Rosa. Jornal Ponto de Vista na TV Interior. A sua segunda casa é aqui.
Estamos de volta para continuar essa conversa com a Rosa de Carvalho. Vamos seguir na entrevista. E Rosa, e você, né? Hoje a gente está no dia 7, né? Hoje 7 de dezembro, e dia 10 você vai estar no Rio. Lá no INEPAC. Mas aí que tá, de repente, justamente uma forma de estar coroando toda essa dedicação que você teve em relação à memória do Sebastião, valorizando esse trabalho que vocês Ele era um iniciaram. grande escritor, ele escrevia muito, ele tinha uma facilidade, ele sentava sempre nesse cantinho aqui. Agora, depois que ele ficou um pouco esquecido vendo televisão. Mas aí nós estamos indo para o Rio de Janeiro, a convite do Cláudio. Antes do lançamento ele já havia me convidado, eu aceitei, me senti até muito honrada, porque vamos levar o livro para o Rio. Se bem que eu já mandei livro para Bahia, para Paraná, para o Rio Grande do Sul. E no Rio mesmo já enviei para as pessoas do patrimônio da Casa Rui Barbosa, da Oswaldo Cruz. Então, a coisa está se espalhando, né? Graças a Deus. Já mandei para Campos, né, para o professor Fuli, lá de Campos, amigo do Renato. E assim, ontem mesmo, tem um amigo do Renato também, em Niterói. Hoje eu já mandei o álbum para ele. E a coisa está indo. Está indo. No outro dia eu fiquei muito emocionada, porque quando nós fazíamos aquele percurso, eu vou falar rapidinho, para ir para as fazendas, e passávamos pela Taquara, tinha um lugarzinho que tinha uma escolinha, professor Cássio Passos Barreto. Aí Sebastião passava e dizia assim, tá vendo? Ele foi amigo do meu pai, contemporâneo do meu pai. Ele tem nome na escola e meu pai não tem nada. Depois eu consegui uma escola com o nome do meu sogro, lá em Pouso Alto. Só que sumiram com a escola também. Aí passou um dia desse, me liga, porque viu o meu telefone, Beth Barreto. Aí ela, Rosa, eu sou Beth, nasci em Cantagalo, fui criada, eu sou filha do Cássio Passos Barreto. Falei, meu Deus, não acredito, Beth. Vou te dizer que meu marido falava muito no seu pai. Só não dizia que ele tinha nome na escola e eu dele não tinha. Mas ele gostava do Cássio Passos. Falei, vai ser um orgulho para mim mandar, e ela pagou, mandou a postagem, já recebeu, falou que está lindo o álbum. Falei, gente, a filha do Cássio Passos Barreto está com o álbum das Fazendas de Cantagalo. Ela disse, eu conheci Sebastião, conheci Terezinha, nós tínhamos um sítio ali perto da escola da Zumira, sei lá, nós tínhamos um sítio ali, tanto que ficou o nome da rua com o nome de papai, não sei o quê. Falei, gente, como que o álbum está indo longe, né? Verdade. E agora vamos para o Rio. E aquele negócio, a energia que A energia, isso. Sabe, eu acho que Sebastião, vivo, ele não esperava que esse álbum fosse assim tão assim, importante na cultura de Cantagalo. Ele sabia que era importante, mas ele não sabia que teria essa repercussão. Eu acho que ele não sabia. Ele achava que seria. Mas talvez não valorizassem. Ele achava que não fosse valorizado, porque Cantagalo é um celeiro de cultura impressionante. Se for mexer... E a própria história, a né? Própria história. Você vê... Essas fazendas... Olha, Sebastião lutou muito para... Agora eu entreguei para o Matheus. Ele fez um pedido no ano do centenário, para o Saulo, que tirassem da história do município, lá da internet, né, da coisa da prefeitura, a história, histórica fantasiosa, deixasse a história verídica. E que fosse dado o dia do desbravador no dia 14 de maio, porque é o dia que Monte Luva foi preso. E essa passagem é muito importante, porque um índio chegou para o sargento San Martín e disse, não prenda seu Luva, ele era bom, ele nos ensinou a rezar. Então isso ficou muito marcado. Não prenda seu Luva, ele é bom, ele nos ensinou a rezar. Ele ensinou os índios a rezar. Quer dizer,
Aí Sebastião achou que essa data, como foi o dia da prisão, seria um dia que teria que ser colocado na coisa de Cantagalo como o dia do desbravador, 14 de maio. Eu entreguei para o Matheus. Primeira coisa que eu falei, aqui, um trabalho para você começar. Se prepara, que eu vou te dar muita coisa, hein? Ele riu, sabe? Porque eu acho que Cantagalo tem muito o que falar. E agora, no outro dia mesmo, eu ouvi um comentário do Matheus que Cantagalo estava se projetando através do álbum, através dos livros, lá no dia 10. Já estava indo no Rio, para a Secretaria de Cultura. Tomara que isso deslanche, né? Que Cantagalo seja visto como ele deve ser visto. Porque vão dizer, que nem o Cláudio, né, comentando que o governo do estado está preocupado com essa parte do estado, do interior do estado, que de uma certa forma nunca teve valor junto à secretaria. Eu pedi a ele, olha esse palacete do Gavião. Cláudio, esse palacete, nós conhecemos, eu e Sebastião conhecemos o Pedrinho. Sabemos que ele vai ser muito difícil. Mas ele tinha que ser tombado, não tinha? E quando nós estávamos indo para São Clemente, que eu estava no carro com o Matheus e o Cláudio vindo atrás. Pena que o tempo estava curto, né? Porque quando nós passamos em frente ao Gavião, o Pedrinho estava saindo de lá. Eu ainda vou atrás do Pedrinho, que é um camarada, para a gente estar... Olha, o Sebastião conversava muito com ele. Aí ele dizia, olha, Sebastião, olha o que você vai botar nesse jornal sobre mim, hein? Aí Sebastião, não, pode deixar Pedrinho. Porque Sebastião era muito amigo da mãe dele. E ela nos recebeu lá em 91. Então nós fotografamos o casarão todo por dentro, só que essas fotos, não sei o que aconteceu, sumiram. Mas nós fotografamos. Mas ele descreveu o prédio, tudo por dentro, como que era. Tinha uma capela linda, sabe? Nós fomos lá, ela nos recebeu. E tinha um irmão dele que era vivo, um gordão. Paulinho, faleceu, né? Então ficou só ele. Ele e as irmãs, tem mais que duas irmãs. Tem duas irmãs. Uma casa tão bonita, que foi construída pelo Barão de Nova Friburgo, de acordo com o palacete lá do Catete, no Rio, né? Não, o palacete do Catete que foi construído de acordo com o Gavião. Com o Gavião. Quer dizer, olha só, olha a importância que tem esse prédio. Eu já falei para o Cláudio, olha bem esse prédio. Aí ele, deixa comigo, ele até ia ficar lá para ver, mas no dia seguinte era dia de eleição. Ele chegou a dormir em Cantagalo, mas ele tinha que votar, né? Mas eu falei, Cláudio, olha bem esse aí, ó. Você que vive tombando as coisas aí, ó. Bom, daí é um patrimônio não só municipal nem estadual, é um patrimônio nacional, né? O palacete do Gavião. E a história de Cantagalo, né? Faz parte da história de Cantagalo. É a história do Brasil no ciclo do café. E que Sebastião fala muito porque foi uma tese dele de mestrado. Ele fala nas fazendas cafeeiras aí no álbum. Ele explica direitinho como aconteceu em Cantagalo, como foi, como não foi, o comércio, está todo explicado, todo catalogado no álbum. Às vezes a gente pensa que guarda uma coisa, mas daí, em vez de falar Rossi, fala Rose, igual fiz lá. Nem percebi. Não, Rossi é importante. Você sabe quem construiu o Teatro Municipal do Amazonas? Meu avô, Carlos Rossi. Ele veio da Itália, trazendo as ferragens para construir aquele magnífico Teatro Amazonas. Então eu sou neta de um engenheiro. Eu falei lá que o nome é nobre. Bom, Sebastião que falava, você é bisneta de... trisneta de Visconde, bisneta de Barão, é o quê? Eu falei, não esquece isso, não gosto dessas coisas. Que eles eram lá em Paraíba do Sul. Os Werneck, o meu bisavô era o Barão de Palmeiras. E o meu tio-avô era o Barão de Werneck. E aí vai. E o meu trisavô, quer dizer, avô da minha avó, era o Visconde da Paraíba. Pronto. Tá aí. Realmente nobre. Mas não faço questão nenhuma disso. Não, mas aí que tá, acaba a sua nobreza
né? Vamos filosofar aqui um pouquinho. A sua nobreza está justamente em ter nos possibilitado de ter acesso a um material tão bonito como esse que você lançou, né? Que no caso aqui, né, o Tesouro de Cantagalo, que está na segunda edição, e a primeira edição foi de 1991. No caso aqui, a Odisseia de Mão de Luva, na região serrana fluminense. Esse daqui, no caso... Amargura e Gênio na Vida de Euclides da Cunha. Esses três, assim, de autoria do Sebastião de Carvalho. Agora, esta obra-prima, né, que tem já, no caso, a sua participação... Bastante. Junto com o intelecto, né, com o ideal. Porque eu sempre gostei muito de história. Quando eu terminei o curso normal, eu já terminei... Eu casei cedo, casei a primeira vez com 16 para 17, e a condição que a minha mãe me pôs era que eu terminasse o curso normal. Eu fazia lá no Instituto de Educação, em Niterói. Aí eu mudei para Friburgo e minha mãe veio atrás. Alugou um apartamento, falou, eu fico... Aí eu tive filhos. Eu fico com as crianças para você terminar o seu curso normal. Quando eu terminei, a minha terceira já estava com 4 meses. Eu fiz o 3º ano grávida. Aí eu queria fazer faculdade de História, mas o meu ex-marido era casa. A mulher tem que ficar em casa, a mulher tem que ficar em casa. E eu acabei não fazendo, mas eu sempre fui apaixonada por História. Aí quando me apareceu o Sebastião, com esse projeto, eu estava separada já há muitos anos, e nós nos juntamos, isso para mim foi uma dádiva. Me deu assim a oportunidade, entendeu, de eu poder trabalhar naquilo que eu sempre gostei, que é a história. E tenho uma grande memória. Eu tenho. Sebastião dizia que eu era o HD dele. Não precisa, ela grava. Ela dizia, ela grava. Então, essa minha memória, graças a Deus, eu consegui botar aqui. E é um trabalho que ficou muito bonito. E olha, eu fico emocionada quando as pessoas elogiam, eu agradeço, porque eu penso só nele. Porque foi a sua forma de fazer o luto, foi justamente... Tem dias que eu choro muito. Eu olho, eu nunca sentei, nunca mais consegui sentar nesse cantinho aqui, entendeu? Então é muito difícil, porque foi que o meu cardiologista falou comigo sexta-feira. Vocês eram muito unidos. A gente era muito agarrado um no outro, então tá difícil. Mas aí a maneira que eu recebi de fazer isso para mim foi uma válvula de escape, né? Foi uma maneira de eu homenageá-lo e fazer meu luto. E o que mostra bem, assim, de repente, essa união de vocês é essa foto na gruta. Ali, trabalhando os dois juntinhos, sempre juntos. Ele dizia, filha, é perigoso, mas nós vamos, tá? Eu falei, vamos sim. Morrendo de medo, porque eu tinha pavor a morcego. Tenho pavor a morcego. Os bichinhos passavam assim, tim! Ele falava, ó, eles não fazem nada, eles não atacam. Eles vão passar por cima porque estamos com a câmera ligada, o flash, né? A luz atrai. Mas não fica com medo. Eu ficava assim, sim, não estou com medo, não. Mas fui. Era companheira. Teve uma gruta, uma que nós achamos lá, não sei aonde foi aquilo, não sei se foi em Euclidelândia, que nós entramos arrastando, porque ela não tinha altura. Eu entrei igual uma cobra. Fui eu. Essa gruta aqui, nós fizemos um vídeo documentário que sumiu, não sei onde foi parar. Mas não tinha... O cara que fez o da fazenda não quis ir porque tinha medo de morcego. Aí ele, Sebastião, nós vamos nós dois. Eu falei, como que nós vamos subir com bateria, com essa parafernália toda, aquele morro imenso? Vamos arranjar uma mula. Aí botamos na mula. Quando chegamos na mula, a mula empacou. Olha, aí, não sei como nós conseguimos chegar lá. Fizemos de noite, é escuro. Quando nós descemos, eu não enxergava nada, porque estava chuvoso e lama. Aí eu vim segurando uma câmera que a filha do Geraldo tinha emprestado para a gente. Ele não pode deixar a câmera cair.
Eu caía, mas a câmera não. Eu desci arrastando o morro assim, ó. Desci de bunda assim, ó. Carregando a câmera, segurando a câmera. Nós chegamos em Cantagalo, fomos na casa da filha de Geraldo. Ela falou, gente, o que aconteceu? Nós éramos lama dos pés à cabeça. Mas fizemos. Mas aí que está o espírito do explorador e do historiador, né? Aqueles que estão indo atrás. Eu só dizia assim, Jesus toma conta. Aí eu segurava na câmera e vou de ré, vou descendo. Aí fui. Você achou, filha, você não está se machucando? Eu falei, não, estou descendo, estou chegando lá. Aonde eu não sei, porque um escuro, num breu, mas chegamos, nós fizemos. E ainda bem que chegou às nossas mãos essas obras de arte aqui produzida pelo Sebastião, com ajuda muito grande aqui da Rosa. Ele fotografava e eu entrevistava. Mas, Rosa, muito obrigado por você estar aqui nos recebendo, né? Eu que agradeço essa oportunidade de falar um pouco mais do meu marido, né? Porque é a pessoa que vai ficar eternamente no meu coração e é meu amor eterno. E você, no caso, justamente fazendo com que a gente, vamos dizer assim, aquelas pessoas que não o conheceram, né, hoje possa ter o conhecimento sobre esse grande jornalista. Nossa, que ele era foi. Excelente, realmente. Ele escrevia muito, ele sentava na frente do computador, não tinha para ninguém. Mais uma vez, Rosa, muito obrigado pela sua atenção de ter vindo e tomara aqui. que os nossos telespectadores tenham gostado, como eu já venho gostando desde lá de trás, né? Assim, sabendo sobre esse álbum e que, de uma certa forma, a gente se envolveu. E mais uma vez, obrigado por nos atender. E não, esteja à disposição. Com certeza. Sim, faço o convite para que você compareça no dia 10 lá no Rio. Eu sei que vai ser difícil para você, mas seria um prazer recebê-lo lá. Quem sabe? Quem sabe? Daí o programa vai ter mais tempo ainda. Tá certo. Aquela paz. Jornal Ponto de Vista na TV Interior. A sua segunda casa é aqui. A entrevista com a Rosa acabou, mas tem mais uma coisinha aí no terceiro bloco. Nós estaremos apresentando o vídeo documentário produzido pela Rosa e o Sebastião de Carvalho em 1991, Fazendas Cantagalenses. Espere um pouquinho que a gente já volta. Voltamos agora para assistir esse vídeo documentário produzido pelo Sebastião e pela Rosa de Carvalho em 1991, Fazendas Cantagalenses. Nesse vídeo dá para a gente ter uma noção de o quanto que mudou, né, a nossa vida, a tecnologia, né, e essas fazendas ao longo desses 29 anos. Espero que vocês gostem desse achado, de uma certa forma, de um documento realizado em 1991. Com a realização deste vídeo documentário, o CEPEC pretende chamar a atenção do povo para a importância das potencialidades da terra e o trabalho que está sendo desenvolvido pelos fazendeiros cantagalenses no esforço de soerguer a agropecuária do município. O presente documentário consta de 3 partes distintas. Em primeiro lugar, a Casa Grande, historicamente de grande importância pelo que nos relata do passado da pujante era dos Barões do Café. Depois, a Igreja e a Senzala,
na qual aparecem aspectos essenciais das relações da Igreja Romana com a senzala no processo de escravização do negro no Brasil. Finalmente, a agropecuária e a educação, onde é mostrado o trabalho atualmente desenvolvido nas fazendas, tendo em vista o progresso dessas atividades, conjuntamente com o esforço pela elevação do nível cultural das comunidades envolvidas. Trabalhando dentro de padrões científicos, o CEPEC detectou uma benéfica reação do meio rural à crise econômica do país, que poderá redundar brevemente no estabelecimento de um novo tempo de progresso e prosperidade a ser vivido pelo laborioso povo cantagalense. Abre-se a porta do passado, de um passado remoto, muito distante da tecnologia atual, mas que encerra em sua história o esplendor e o fausto de uma sociedade cujo trabalho plasmou o futuro de hoje. A Casa Grande é o símbolo majestoso do sistema patriarcal da colonização portuguesa do Brasil. Misto de imposição imperialista e de adaptação às novas condições de vida e de ambiente, a Casa Grande reinou ao lado da Igreja, desde o século XVI, decaindo com a abolição da escravatura ao apagar das luzes do século XVIII. E a Fazenda de Areias, que pertenceu ao Barão de São Clemente, retrata com fidelidade a época do apogeu da cultura cafeeira na região de Cantagalo. É impressionante como os objetos contam histórias. Evocam um passado de grandeza, aquela época em que os extensos cafezais garantiam a opulência dos senhores fazendeiros, que comandavam a vida econômica, social e política da velha província. Nos suntuosos salões da Casa Grande, a aristocracia rural, unida ao poder imperial, realizava festas memoráveis. O imperador Pedro II e sua consorte eram presenças constantes nas festas do casarão da Fazenda de Areias, recebidos acolhedoramente pelos São Clemente. A Casa Grande de Areias guarda em seus móveis e objetos de arte a magia daquela época, e pode ser evocada a partir desse suntuoso cenário. Transportamo-nos realmente para o passado, ao percorrer as várias partes do casarão, detendo-nos no exame de seus objetos. Não só a velha escada e o interessante aparelho dos primórdios da telefonia nos remetem a outra época, mas principalmente a biblioteca, onde centenas de volumes encerram ensinamentos preciosos sobre a evolução histórica e social do Brasil. Igual lição oferece-nos a jabuticabeira plantada pela princesa Isabel a Redentora, a qual, sempre renovada, adorna o pátio interno da Casa Grande. Imigrantes suíços, assim como alemães e outros, vieram juntar-se aos portugueses na magna tarefa civilizatória da terra de Santa Cruz. Trouxeram sua cultura, sua tecnologia, sua determinação, sua capacidade de trabalho, a firmeza e garra dos pioneiros patriarcas que iluminaram o sertão com sua luz. A Fazenda Boa Vista constitui um verdadeiro museu, onde seu proprietário Juarez Bom e sua mulher, Dona Silene, guardam lembranças que pertenceram ao grande patriarca da família, Henri Bom, e seus sucessores. São objetos de grande valor histórico e sociológico, pois permitem que hoje possamos reconstituir vários aspectos culturais de uma época que já se foi, mas cuja memória queremos preservar. Também o Dr. José Maria dos Santos Faria e sua mulher, Dona Norma, conservam muito do passado distante na Fazenda Boa Sorte,
recebida por seus ascendentes como pagamento de serviços prestados ao barão de Nova Friburgo, Antônio Clemente Pinto, possuidor por volta de 1840 de 21 fazendas em Cantagalo, inclusive um palacete no primeiro distrito do município e o Palácio do Catete, hoje Museu da República, no Rio de Janeiro. Diante do grande desafio que era o Brasil, nossos avós souberam responder adequadamente, construindo aqui um sonho idêntico aos de outros povos, como o francês e o holandês. E o resultado foi que no Brasil, ao invés da França Antártica de Villegagnon, estabeleceu-se o Portugal dos Trópicos, com o nome de Brasil. Em Santana, que no passado foi grande produtora de café, chegando por volta de 1845 a 60 mil arrobas, podemos visualizar algo do que restou deste sonho. Sua casa grande, além da beleza arquitetônica, conservada até nas ruínas do que foi uma fábrica de laticínios, ostenta nas varandas delicadas pinturas feitas em época não muito distante, mas em condição artesanal digna de nota. As tintas foram obtidas diretamente da natureza, pela mistura de barro com vegetais, que lhe emprestaram suas colorações e conservam ainda hoje o frescor do primeiro dia. Essa verdadeira galeria de arte, embora singela, existe ao tempo desde o início do século, quando o coronel Sebastião Monerat Lauterbach procedeu a uma reforma na varanda. Ela ainda hoje enleva os que se detêm diante do belo, permitindo-se alguns momentos de arrebatamento, dando asas à sensibilidade e à imaginação. Espaçosa e acolhedora, a Casa Grande guarda as lembranças dos seus antigos proprietários, Antônio Monerat Lauterbach e Margarida Monerat Lauterbach, progenitores do coronel Sebastião, todos pertencentes a estas tradicionais famílias, que, à semelhança de tantas outras, para cá vieram ajudar na construção deste imenso país. Mas Santana foi também uma realização do Barão de Cantagalo. Nela viveu, até 1857, Augusto de Souza Brandão, que chegou a cultivar cerca de 1.500.000 pés de café, fazendo de Santana uma fazenda modelo. Quantas recordações encerram as paredes finamente decoradas e os móveis sóbrios e acolhedores dos salões dourados desta fazenda. Pioneiro nas comunicações telefônicas, ao interligar Santana com a Fazenda da Glória no Carmo, o coronel Sebastião Monerat Lauterbach é um dos grandes vultos da terra cantagalense. A Igreja Romana sempre caminhou junto com os grandes conquistadores ocidentais. Portugal e Espanha procuraram expandir os domínios da fé cristã nas terras que foram descobrindo. E embora muitos absurdos em termos de direitos humanos e respeito à dignidade tenham ocorrido, não se pode negar o caráter civilizatório dessas incursões. As casas grandes mantêm até hoje em funcionamento essas capelas, onde se casaram muitos membros das famílias dos proprietários, tendo inclusive nelas recebido os primeiros sacramentos. Gerações guardam com carinho essas lembranças, mas a capela é também um símbolo de poder. Poder da igreja junto aos senhores fazendeiros e de
ambos sobre as populações. O negro escravo sofreu sob um tacão do Senhor e sob as vistas da igreja, que, no entanto, muitas vezes intercedeu a seu favor. Casa Grande e igreja sempre caminharam juntas, mas onde há poder, há luta pela hegemonia. A Casa Grande venceu no Brasil a igreja e tornou-se dona da terra. O suor e às vezes o sangue dos negros foi o óleo que, mais do que de baleia, ajudou a dar aos alicerces das casas grandes sua consistência quase de fortaleza. A força concentrou-se nas mãos dos senhores rurais, donos das terras, donos dos homens. O negro escravo era considerado na contabilidade como semovente, a mesma classificação de burros, cavalos e assemelhados. Só este fato já nos oferece uma ideia de como eram tratados no cotidiano da fazenda. A situação foi se modificando, e hoje o que resta são apenas ruínas dos locais onde sofriam os maus tratos. Mas a contribuição que o negro prestou à cultura brasileira permanece indelével, na língua, nos costumes, na culinária, no plano espiritual, no coração de nosso Brasil moreno. E a outrora poderosa Casa Grande, embora ainda guarde a beleza, algo da imponência do passado, não é mais aquela unidade altamente produtiva que comandava a vida socioeconômica e política do país. E o fazendeiro, conquanto importante no exercício de suas atribuições, já se despojou há muito daquelas características de poder próprias do regime feudal. Mas a igreja, tendo se adaptado às novas condições de vida, ainda hoje desafia o tempo, após haver dado à Casa Grande a extremoção. Cantagalo hoje procura reviver, através do trabalho de seus fazendeiros, a grandeza econômico-social da época dos barões de café. Novas técnicas e muita tenacidade estão revolucionando a agropecuária no município. Com grande satisfação, constatamos o incentivo que o governo Geraldo Pires Guimarães está prestando à cultura cantagalense, resgatando essa história e valorizando o trabalho de seus munícipes. Cantagalo tem uma tradição pecuária importante. Em sua história, destaca-se o criador João de Abreu Júnior, um dos mais famosos selecionadores de gado zebu do país. Seu trabalho, iniciado em 1895 e intensificado na fazenda Itaoca, continua hoje através de seu filho, Alírio Jordão de Abreu, na fazenda Canaã Boa Sorte, onde se encontra ainda o guzerá manso leiteiro marca JA. Também a raça Nelore é criada no município, sendo atualmente o forte da fazenda de Itaoca. É muito apreciada pela sua rusticidade e capacidade de adaptar-se ao meio. Já a raça guianina, importada da Itália e introduzida recentemente nas propriedades cantagalenses, está assumindo um lugar de destaque. Isto ficou bem evidenciado nas recentes exposições agropecuárias da região, nas quais os animais guianina obtiveram expressivas premiações. Areias de Bernardo Winkler, Santa Isabel de Raimundo Tolentino Dias, Concapau de Virgílio Almeida Santos,
Santa Irene de Hélio de Oliveira Moraes. São algumas das fazendas onde a raça guianina prepondera. Os fazendeiros de Cantagalo têm procurado utilizar os recursos da moderna tecnologia para tornarem suas propriedades mais produtivas. Graças às pesquisas dos institutos zootécnicos, o pecuarista hoje tem à sua disposição recursos que lhe permitem alcançar resultados satisfatórios, gastando menos tempo e dinheiro. Cada vez mais vamos nos libertando da tirania dos elementos naturais e moldando no que for possível a natureza a nossas necessidades produtivas. Inseminação artificial é uma das técnicas mais usadas atualmente para a melhoria dos rebanhos. Instalações modernas, como as da Fazenda Roncapau, são planejadas de modo a oferecer aos animais condições ótimas para que produzam o máximo no menor espaço de tempo possível. Este trabalho de pesquisa das fazendas do município de Cantagalo, que está sendo realizado pelo CEPEC, com o apoio da Prefeitura Municipal de Cantagalo, através do nosso prefeito Geraldo Pires Guimarães, tem o objetivo não só de resgatar a história do nosso município, tão importante na época do café, mas também de despertar o nosso jovem, a nossa criança, para a zona rural tão importante que desempenha um fator primordial tanto na área turística, como na área econômica e na área social. O apogeu na Fazenda Fluminense, especialmente no município de Cantagalo, ocorreu pelos idos de 1860, quando o Brasil detinha o primeiro lugar na produção mundial de café. O Rio de Janeiro foi o segundo estado brasileiro no qual se plantou a rubiácea, e o primeiro onde a lavoura alcançou um elevado nível de desenvolvimento. O café aclimatou-se perfeitamente nas terras fluminenses, que em poucos anos foram tomadas por extensas plantações que asseguraram à província a liderança nacional na produção, desde a independência em 1822 até 1890, quando é suplantada por São Paulo. Mas Pouso Alto, graças ao dinamismo de Frederico Amorim, cultiva até hoje excelente café. A agricultura, que tem decaído cedendo terreno à pecuária, pode vir a renascer no município, assim que melhores condições de financiamento e preços venham a se estabelecer. Tomate, berinjela, pimentão, milho, arroz, feijão, cana, mandioca, café são produtos cultivados no município, que todavia pode produzir muitíssimo mais. Os agricultores sabem que é preciso tratar da lavoura com carinho e técnica. Desde o preparo da terra para receber a semente, passando pelo crescimento da planta sempre ameaçada por vegetais concorrentes e por pragas de vários tipos, os cuidados são constantes e a faina muitas vezes cansativa. Mas o resultado é quase sempre compensador.
O fruto abençoado do trabalho é a recompensa material que alimenta o corpo e o espírito. A terra é dadivosa e fértil, o povo trabalhador. Até as crianças contribuem para que a produção alcance os níveis desejados. O trabalho não termina com a colheita. É preciso providenciar as embalagens que a conterão, possibilitando o transporte até o mercado consumidor. Uma seleção rigorosa para que a qualidade do produto garanta sua plena aceitação é tarefa obrigatória do lavrador zeloso e responsável. Finalmente, após um longo, porém proveitoso dia de trabalho, pode o lavrador voltar a casa levando consigo alguma coisa que vem enriquecer a sua mesa. Ele sabe que, graças aos recursos da tecnologia e ao seu esforço, nunca lhe faltará o essencial para o cultivo de uma lavoura realmente compensadora. Os recursos da antiga fazenda, máquinas, moinhos, engenhos, alambiques, são utilizados ao lado da maquinaria atual, com resultados plenamente satisfatórios. É o que vemos na fazenda Boa Vista de Juarez Bom, que demonstra como se pode obter bom alimento para o gado e para consumo do homem, numa feliz combinação do antigo com o moderno. Os tempos são outros e exigem adaptabilidade como condição primordial para a sobrevivência e o progresso. O Brasil precisa de alimentos para uma população que cresce velozmente. Alimento bom e barato, acessível a todos, mas com preços compensadores para os que produzem. Será o resultado de uma adequada política econômica voltada também para o meio rural. Cantagalo já é um bom exemplo em algumas propriedades de como tratar a terra e os animais para melhor servir ao homem. O investimento na agropecuária não é de retorno tão imediato ou imediatista como o da especulação financeira, mas compensa regiamente ao que souber fazê-lo e tiver a tenacidade e paciência de esperar. Mas afinal não foram os pioneiros que com sua fibra desbravaram estas terras, dando-nos os exemplos e mostrando o caminho? Os proprietários de Santa Isabel, Areias e Itaoca acreditam nisso e estão trabalhando no presente para a construção de um futuro melhor. Nessa arrancada progressista, eles não estão sozinhos, pois vários fazendeiros também estão palmilhando essa mesma estrada. Impulsionados pela energia que brota da terra, fertilizada por águas de fontes límpidas e cristalinas, estamos investindo também nas coisas básicas e simples da vida, na alimentação e na educação da criança, encarada como participante da comunidade que dela dependerá para sobreviver e prosperar. A escola, como agente de cultura e instrumento de educação, desempenha relevante papel nesse processo. Mas a escola deve ser um fator de integração, de crescimento e aprimoramento local, não de incentivo à fuga para a ilusão dos grandes centros. A escola há de ser rural, sem ignorar o progresso que vem das cidades. As coisas simples e básicas da existência precisam ser valorizadas, para que a criança de hoje, dona do futuro, possa preparar-se para a grande tarefa de construir o seu amanhã. A natureza se rejubila quando o homem a respeita. Deter-se na contemplação da beleza de uma flor que desabrocha para o mundo e a todos homenageia com a sua delicadeza, o seu aroma e as suas cores. É viver em plenitude e reverenciar a Deus. Beleza natural e beleza criada pelo homem. Ambas se unem e se completam para a satisfação do espírito. É a visão de um largo panorama, onde divisamos o futuro longe, mas de modo nenhum inacessível. Enche-nos de esperança e de júbilo, pois constatamos com alegria e pleno conhecimento que aqui se está construindo, na verdade,
o celeiro da terra fluminense. Cantagalo já viveu fases importantes em sua evolução econômico-social. Rejubilou-se em momentos de grandeza e sofreu nos períodos de crise e recessão. É relevante ressaltar que o município conseguiu manter uma linha de importantes realizações graças ao trabalho perseverante de seus filhos. E hoje, apesar das dificuldades gerais, Cantagalo procura inteligentemente seu caminho, dedicando-se com afinco à agropecuária, sua verdadeira vocação, buscando na educação o estabelecimento de uma estrutura que diminua o êxodo rural, trazendo efetivamente um novo tempo de progresso para o município. Terminamos aqui com esse primeiro programa especial de final de ano do Jornal Ponto de Vista na TV Interior. Vocês estarão vendo aí durante a programação o nosso segundo programa falando justamente sobre o lançamento do álbum Fazendas de Cantagalo, que foi feito na Fazenda de São Clemente. Até mais!